Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast, nosso Planejamento Sucessório Cast, que é um projeto muito especial que eu tenho com a Isabela Oliveira, muito carinho. E a gente vem aqui desenvolvendo alguns temas, né, de planejamento sucessório, com o objetivo de popularizar mais esse assunto, com o objetivo de aprofundar algumas reflexões sobre esse tema que é tão necessário e um tema que precisamos tirá-lo de um tabu, né, das dificuldades de falar da morte, trazer isso mais para o nosso almoço de domingo, né? Não só na perspectiva da pessoa, de provocar em nós uma reflexão a respeito disso, mas também nós, advogados, como podemos trabalhar com esse tema de forma mais eficiente para apoiar mais, ajudar mais o nosso cliente nesses assuntos que podem ser tão interessantes, embora às vezes delicados, mas Sim. podem ser tão interessantes e trazer realmente uma tranquilidade, uma paz de espírito para aquela pessoa que nos procura para fazer um planejamento sucessório. O que você acha, Isabela? É isso mesmo. Na verdade, aqui dentro desse espaço, né, o que a gente sempre busca é responder a seguinte pergunta, né? Como fazer o nosso cliente chegar no seu final feliz? No sentido de dar uma função, destinação social para o seu patrimônio, no sentido de garantir direitos das pessoas que ele ama, no sentido de fazer com que ele tenha ali a sua vontade realizada, né? E tenha seu patrimônio também organizado, porque em muitos nossos encontros a gente discute o tanto que o planejamento sucessório, o trabalho que é feito antes do instrumento nascer, ele é muito valioso para o contexto familiar e para o planejador, né, Ana? Eu diria que é esse o nosso trabalho, Exato. né? Esse é o nosso trabalho, que é de pensar o planejamento como um todo. Não é só fazer o testamento, não é entregar o contrato de doação ou a Sim, escritura pública. O nosso trabalho é pensar no todo, organizar e fazer uma arquitetura, né, do com planejamento certeza. sucessório aí. Para que ele o quê? Se sustente, né? Isso, Exato. exatamente. E nós vamos hoje, gente, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like para que a gente continue produzindo conteúdo aqui para vocês no Planejamento Sucessório Cast. E além disso, também coloque nos comentários eventuais dúvidas, insights, proposituras de temas também, né, para que a Ótimo, gente claro. grave, né? Quem sabe o tema que você sugeriu não pode ser o do próximo tema do nosso, Episódio. exatamente, nosso podcast. E aí hoje nós vamos falar de um tema que a Ana nem gosta, né, Ana? Pouco não, Hã? pouco não. Conta pro pessoal o tema do nosso episódio de hoje. Bom, hoje o nosso tema é planejamento sucessório dos bens digitais, né? É um tema que eu adoro porque eu estudo bastante herança digital. Eu acho que é um tema muito moderno, né? A importância, o impacto da tecnologia no direito de família e sucessões me encanta. Eu acho que assim é muito importante a gente falar sobre isso e trazer não só os bens digitais, mas trazer assim, novos bens jurídicos, né? É muito importante a gente pensar. Por que isso, gente? Porque nós notamos uma mudança muito grande na nossa cultura. Ou seja, antes, para aqueles que estudaram no Código Civil de 16, tipo eu, né? Assim, fizemos faculdade no Código Civil de 16. E assim, de certa forma, o de 2002 herdou isso, para fazer um trocadilho aqui com direito sucessório. Aham. A propriedade ela se fundava principalmente no patrimônio imobiliário, né? O que tinha valor é o patrimônio imobiliário, não que ainda não tenha, mas hoje o mercado mudou muito, muito substancialmente, e a relação das pessoas com os bens também se modificou, né? Então, Uhum. assim, eu cresci aprendendo que o melhor seria trabalhar bastante para comprar a casa própria, trabalhar bastante para comprar o carro, né? Então, assim, é uma relação de apropriação, né? Porque é uma questão muito cultural, bem de raiz, segurança, né? E com o passar do tempo, nós fomos percebendo que os bens também se modificaram, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma ideia de bens comuns, né? Para fazer uma homenagem aqui ao meu saudosíssimo professor Stefano Rodotà, por exemplo, a natureza, o meio ambiente, a água, né? A internet, é uma ideia de que deve pertencer a todos. E nós temos também uma mudança nos próprios bens do mercado em si. Então, a gente pensa, por exemplo, nos valores mobiliários, coisas valiosíssimas hoje, nos bens digitais, né, que é o nosso ponto aqui de reflexão.
E hoje, fundamentalmente, temos uma ideia que eu acho que essa ideia né, da economia e da sociologia é muito interessante, que é a ideia da economia do compartilhamento. Uhum. Ou seja, provavelmente as minhas filhas, elas não vão querer elas não têm o sonho assim da casa própria hoje mesmo, porque elas são muito novas para isso. Mas enfim, a ideia hoje dos jovens é que para que eu vou ter uma casa própria se eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo? Uhum. Né? Se eu posso, por exemplo, passar um tempo no Airbnb, na praia, ou na Europa, ou na Colômbia, quer dizer, em qualquer outro país ou qualquer outra cidade, se o meu trabalho, a depender do trabalho que eu escolher, me permite esse tipo de situação. Para que eu vou ter carro se isso me gera gasto, me gera estacionamento, me gera preocupação com gasolina, até uma consciência ecológica também, Uhum. né? Se eu posso andar de Uber, se eu posso andar de bicicleta, outras formas de se locomover. Na minha época, o meu programa de férias era muito assim: a gente vai no cinema e eu posso ir na locadora para alugar o filme, Sim. né? Hoje não, o que que eu faço? Eu assino os aplicativos, né? Eu assino para ouvir música o Spotify, eu assino para ver filme o Netflix e assim sucessivamente. Ou seja, hoje o que as pessoas querem é ter uma experiência de usuário e não uma experiência de proprietário. De modo que o conceito de propriedade hoje tem se modificado substancialmente, né? Sempre que eu falo desse assunto, eu lembro da professora Everilda Brandão, que é uma professora que tem estudado muito essa ideia assim, de novas experiências que precisam, que motivam uma nova reflexão do direito civil de uma forma geral. E isso se reflete tanto no direito de família quanto no direito das sucessões, né? Então, por exemplo, hoje a gente pensa assim: se um casal que vive num regime de comunhão parcial de bens e vai se divorciar e tem um site, como que eu vou fazer essa partilha desse bem? Uhum. Né? Se eles têm, por exemplo, um e-commerce, como que eu vou fazer a partilha desse bem? Então, se eles têm bitcoins, se eles têm outros criptoativos, né? Então, assim, hoje é uma questão que não é mais o futuro, é o presente. E quando a gente pensa, por exemplo, na sucessão dos bens digitais, a gente vive uma certa insegurança jurídica, porque nós não temos hoje uma lei, né, que trate especificamente do assunto da herança digital. E temos julgados que acenam em uma direção, mas que, claro, né, existem outros julgados decidindo de forma diferente, e uma doutrina que é uma doutrina que não é unânime a respeito desse assunto, o que é muito saudável. Né? Porque eu acho que é muito interessante que se desenvolvam aí argumentos em ambas as direções para que as pessoas possam criar senso crítico, pensar sobre uma corrente, pensar sobre outra. E aí, Isabela, o que que acontece? Diante de uma certa insegurança jurídica que a gente vive, eu hoje, quando vai um cliente lá no meu escritório, eu pergunto: mas o senhor tem algum bem digital? Ou a senhora tem algum bem digital? Você tem alguma conta numa rede social? Né? Você já pensou no que vai acontecer com o Milhas seu e-mail de depois que passagem você morrer? aérea. Milhas, a gente tem uma decisão do STJ, né, super complicada a respeito disso, mas enfim, também é um assunto para a gente incluir. Criptoativos, né? Qual que é o tipo de negócio que você faz? Então, é necessário que nós pensemos sobre isso, né? Assim, que nós incluamos isso no nosso checklist Sim. de questões para levar para o nosso cliente que busca fazer um planejamento sucessório. Né? Então, assim, eu não sei se você já teve algum caso que você fez um testamento ou alguma coisa a respeito disso, Isabela? Não, ainda não encontrei algum cliente que tenha enxergado valor, né, nessas Aham, questões dos bens digitais, mas eu percebo assim que cada vez mais esse comportamento de novas aquisições, até a forma de investir é diferente, né? As completamente. pessoas hoje elas vão investir muito nessas questões digitais. Tem a figura do metaverso também. Então, assim, como imaginar que alguém investiu em NFT, por exemplo? É. E aí, nesse NFT, investiu milhões.
Como que você vai partilhar aquilo, vai partilhar o direito sobre aquilo, mas se dentro daquele contrato, daquele tipo de NFT, não aceita essa divisão de propriedade, ou se comprou alguma coisa, tem lá uma figura do metaverso. Vamos imaginar uma empresa que criou um personagem, né? E aí, dentro desse personagem do metaverso, o casal vai se divorciar, e aí, como que vai acontecer essa partilha do personagem ou do que foi construído lá dentro do metaverso? Então, não é nada que está distante. São coisas que vão acontecer. Então, embora não tenha acontecido assim no caso prático do escritório, é algo que a gente precisa assim, se debruçar, E se estudar preparar, né? sobre. Exatamente. Para a gente Exatamente. entender como ajudar essas pessoas, né? Exatamente. Não para encarar assim, porque não está na lei, eu vou excluir, A né? vida, a vida clama, né, por Com soluções, né? certeza, o A tempo lei, ela, inteiro. ela é mais O tempo inteiro. lenta, né, para dar soluções, mesmo porque requer um amadurecimento da E sociedade. no mundo cada vez mais digital, como que a gente, né? É, Igual o podcast, o canal lá de videocast, é um meio digital que nós temos. claro. Então, assim, e tem um site que você joga o arroba, isso do Instagram, joga o arroba do seu perfil e ele tem um valor, ele te dá um valor em dinheiro. Da última vez que eu olhei, o meu vale, acho que 200, 300 reais. Mas tem um valor. E Claro, tem gente que claro. compra, troca o arroba, mas pega aquela base de seguidor. Então Isso. é monetizável, né? Então, assim, conscientizar sobre, primeiro, que existe o bem e que ele possui um valor. E que se não for ali entendido como que vai acontecer essa sucessão desse bem, as plataformas hoje já têm, assim, contato legado, É, você destina quem pode ser o administrador daquilo, que vai receber as senhas, mas e quando não tem, como que vai ficar? Vai ficar exatamente. inativo? Fica para. Não sei se você já tem, o que você pode compartilhar com a gente, mas se não tem contato legado, não tem nada, quem fica proprietário daquilo? Ninguém ou vai para a plataforma? Pois é, eu acho que isso é super importante que essas perguntas aí que você fez. E aí eu queria propor, assim, da gente pensar em três categorias. Primeiro, dos bens digitais existenciais, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um perfil no Instagram que tem 5 seguidores só, que eu fico brincando que é a minha herança digital para as minhas filhas. Que eu falo ali o primeiro livro que elas leram e Aham. tal, porque eu não gosto de ficar colocando muito foto delas no meu perfil profissional. E eu tenho meu perfil profissional que lá não tá valendo tantas coisas monetizáveis, mas é ali onde eu coloco Sim, as minhas questões que o mundo moderno requer, né? sim. Então, eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem que separar os bens existenciais. Os bens patrimoniais, que são todos esses exemplos que a gente deu aqui, que tem uma adequação muito inerente a essa questão sucessória. Então, se eu estou falando de criptomoeda, se eu estou falando de um bem digital que tem valor, um site, um e-commerce e etc., Uhum. a gente tem que buscar pensar sobre esse ponto de vista. E nós temos os bens híbridos, que os bens híbridos são aqueles que têm uma parcela existencial e uma parcela patrimonial. Então, por exemplo, se a gente está falando de um canal do YouTube monetizado, eu tenho aqui um bem híbrido, porque eu tenho a imagem da pessoa aliada à produção de renda, né? Aliada à geração de lucro. Então, dentro do que eu acredito, é, nessa linha, os bens existenciais eles não estão sujeitos à sucessão. A gente discute esses bens numa outra seara, que são numa seara dos direitos da personalidade. Né? Então, por exemplo, hoje nós estamos discutindo isso muito, da questão da imagem, da destinação da imagem após a morte, por exemplo. Madonna mudando seu testamento, né? Proibindo Uhum. de fazer hologramas com a imagem dela e etc. Uma atriz famosa também que fez isso, um testamento, proibindo a reprodução holográfica Sim, dela. o Robin Williams também, Aham. ele nem falou de holograma, mas falou de direito de imagem, né? Depois da morte dele, durante alguns anos. Assim, uma discussão muito importante que a gente está tendo sobre isso, né? Com aquele comercial da Elis Regina, né? Uhum. Foi Assim, questionado que no tem sido CONAR. questionado exatamente se pode usar, quais são os direitos dos herdeiros ou de algumas empresas, principalmente quando a pessoa não se manifesta, né? Não se manifesta, e aí a gente está falando assim, desses instrumentos que eventualmente são instrumentos de direito sucessório, como por exemplo o testamento, mas que podem se prestar
e serem usados também para instrumentos de cunho existencial, no sentido dessa destinação da imagem. Uai, mas não é proibido? Não. A gente já tem uma regrinha que permite a utilização do testamento para esses fins existenciais. O exemplo clássico antes dos bens digitais que a gente dava em sala de aula era o reconhecimento de filho, né? Eu posso reconhecer um filho no testamento, por exemplo. Mas hoje a gente tem uma riqueza de exemplos gigante, né, em relação aos bens digitais. Então, assim, eu posso fazer essa gestão da minha imagem para o futuro, da minha voz, Sim. né? Que é isso, assim, a gente está tendo esses desafios agora, que são desafios interessantíssimos para a gente pensar. Inteligência artificial interferindo, né, Exatamente. Mas no meu ponto de vista, a gente tem essa interface com o direito sucessório, mas é uma interface incidental. Eu acho que quem protagoniza mesmo essas questões aqui são os direitos da personalidade. Quando eu estou Sim. falando desses bens, gente, de cunho existencial. Quando nós estamos falando dos bens de cunho patrimonial, eu acho que eles seguem toda a lógica sucessória mesmo, lógica clássica, inventário, etc. Quando a gente está falando de bens híbridos, aí o nosso desafio aumenta, né? Porque a gente está conjugando questões existenciais com questões patrimoniais. Então, por exemplo, vamos pegar aí dentro da pergunta que você fez, um perfil monetizado do YouTube. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os termos de uso da plataforma, porque tem algumas plataformas que elas mesmas nos permitem fazer uma gestão, vamos chamar pós-mortem daquele perfil, né? Não vou falar só sucessório, mas pós-mortem daquele perfil. No caso do YouTube, ele diz o seguinte, que o canal pode se extinguir após a morte da pessoa, podendo os herdeiros acessar, fazer o upload, o download, né, dos vídeos, e pronto, e o canal, em tese, morre. Olha a necessidade da gente pensar numa atualização ou numa adequação dos termos de uso e serviços dessas plataformas ao direito interno de cada país. Sim, né? até porque o nome do canal tem um preço. É uma marca, né? Sim, muitas vezes o que a gente vê, Isabela, inclusive, é que às vezes um canal do YouTube vale mais do que um bem imóvel. Sim. Mais do que uma casa, que é esses bens que a gente falou aí de raiz, que são os bens que têm um valor, uma representatividade muito forte na nossa economia de uma forma geral. Então, simplesmente extinguir, será que é esse o caminho? Porque muitas vezes o acesso aos vídeos, etc., podem inclusive gerar frutos, gerar renda para aqueles herdeiros daquela pessoa falecida, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um tipo de problema. Só para caracterizar, lá na Itália, já teve conhecido até hoje 2 casos de herança digital, mas de acesso à Apple, aos bens da Apple. E aí, mas por que eu estou trazendo isso aqui misturando com o YouTube? Porque eles deram uma diretriz muito interessante, que é o seguinte: olha, essas questões transnacionais, né, que essas empresas elas acabam tendo aqueles termos de uso e serviço para todos os países, de uma forma geral, ela falou o seguinte: olha, os termos de uso e serviço têm que se adaptar ao ordenamento interno. Então, e isso aqui, é claro que Itália, não é diferente do Brasil, mas assim, traz um precedente importante de repercussão que, né, inclusive em outros países, para tomar como parâmetro, porque é isso mesmo, né? Ou seja, não é aqui chegou, e esse é o grande problema, né? O grande poder das plataformas, que hoje acabam guiando aí o raciocínio, eu nem vou falar as decisões judiciais, mas o raciocínio a respeito disso. Então, assim, o YouTube a gente tem essa situação. Na Apple, a gente tem, eu falo que é o mais novo até hoje, a mais nova mudança do Legacy Contact, que é o contato herdeiro, que é aquela pessoa que você vai poder deixar como pessoa que vai acessar os seus bens digitais do seu telefone da Apple, né? Não é nem telefone, né? Dos seus... telefone, computador, você acessa tudo? Não, você não acessa tudo, né? Questões ali, por exemplo, assinaturas, dados de cartão de crédito, dados financeiros, isso tudo não é acessível ao Legacy Contact. Mas nós temos também, por exemplo, redes sociais, né? Que a gente vê aí, por exemplo, Marília Mendonça, que faleceu, deixando milhões de seguidores, o Gugu, Paulo Gustavo e etc., que acontece um fenômeno que eu falo que assim, eu queria parar um tempo da minha vida para poder estudar isso, não na perspectiva jurídica, mas na perspectiva sociológica, porque as pessoas morrem e ganham milhões de seguidores, né? Assim, eu falo, gente,
que coisa interessante, né? Assim, é um fenômeno mesmo social. E aí essas pessoas públicas, né, notórias, elas morrem, ganham aquele monte de seguidor e isso acaba potencializando o valor do perfil, né? E aí, nesses perfis que são monetizados, primeiro, é necessário ter uma expertise de gestão sucessória, né, pelo inventariante, pelo contato herdeiro, seja lá por quem for, em relação a isso, porque se são perfis monetizados, significa, inclusive, que eles geram frutos. Marília Mendonça, por exemplo, o perfil dela no Instagram cresce e ela tem feito lançamentos. Ela não, né, gente? Desculpa. A equipe A dela, equipe, que seja sei. lá quem for o Quem tá gestor, gerindo, né? né? Feito lançamento de músicas que ela tinha feito não divulgadas após com Uhum. maior sucesso, né? Até de produtos, né? Exatamente. Então, onde que eu quero chegar? O Facebook, por exemplo, ele tem a possibilidade de nomear o contato herdeiro que você falou. Uhum. O Instagram não tem. Então, o Instagram ou congela o perfil, ou o perfil ele pode ser excluído pela manifestação dos membros da família. Mas a gente vê, como esse exemplo que eu acabei de dar, que na vida real pode não acontecer isso, né? Então, assim, vejam como é necessário ter, primeiro, uma adequação, obviamente, dos termos de uso, como a gente falou, em relação ao ordenamento interno, mas também uma preparação, um planejamento a respeito disso. Sim. Porque, caso contrário, aquele bem pode, se for feita uma gestão errada, pode perder o valor, porque é isso, né? São bens, são novos bens, nós ainda estamos aprendendo a lidar um pouco com eles a respeito disso, mas de um alto potencial de produção de renda muito grande. E aí, nesses perfis, ou nesses bens híbridos, a gente fica ainda pensando assim, mas como que a gente vai operacionalizar isso? E aí a gente tem a regra hoje, que acaba servindo como regra e como parâmetro para nós pensarmos esses perfis, esses bens híbridos, que é a regra dos direitos autorais. O que a lei dos direitos autorais fala? Fala o seguinte, olha, os direitos da personalidade, do autor, eles não se transmitem. Na verdade, assim, a lei fala sobre direitos de família, né, que não são comunicáveis. Mas o que se comunica são os reflexos patrimoniais. E a gente acaba pegando esse raciocínio para trazer aqui para o direito sucessório. Ou seja, o que pode se transmitir, o que pode ser partilhado, são os direitos patrimoniais gerados por por aquelas projeções da personalidade. Então, assim, onde que eu quero chegar? Nós temos julgados, tem um caso que está no STJ, que, aliás, estava no STJ, né? Porque para ser decidido, mas parece que houve um pedido de desistência. Então, não vai haver aí o julgamento neste momento desse caso da herança digital, que era aquele caso bem famoso de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas nós temos vários casos hoje, e a maioria aponta nesse sentido que eu acabei de dizer, que é bens que seguem o inventário são bens patrimoniais ou reflexos patrimoniais de situações híbridas. Bens existenciais, a rigor, não seguem a lógica sucessória. E é necessário que a pessoa tenha uma manifestação de vontade a respeito de deixar acessível ou não as situações existenciais. Então, assim, os blogs, por exemplo. Mas eu acho fundamental a gente fazer uma ressalva aqui em relação ao sigilo das comunicações. Porque nesses perfis, né, por exemplo, de redes sociais, a gente tem lá no Facebook, por exemplo, o Messenger, no Instagram, o Direct, né, que você traz ali informações privadas das pessoas. E, a rigor, o sigilo das comunicações ele é tutelado como direito fundamental, né? Hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, é necessário que as coisas sejam feitas de tal forma que proteja o interlocutor que o usuário com o qual o usuário falecido conversou. Então, eu não posso simplesmente, vou transmitir a senha e acesso a todo o direct, né? Você imagina nós que um bloqueio do que já Sim, existe, eu acho que é preciso desenvolver isso. E assim, agora você imagina nós, né, advogados, direito de família, direito das sucessões, planejamento sucessório, que trabalhamos com questões sigilosas, inclusive protegidas pela LGPD. Você imagina se simplesmente, não, vou abrir tudo, olha que acesso ao e-mail, acesso a isso. É preciso se pensar nisso de uma forma a proteger todos os sujeitos envolvidos. De ter limitações, de ter limitações a respeito disso para assegurar as pessoas. Por isso que eu acho que esse é um assunto importante, na medida em que
deu para perceber que há uma insegurança jurídica a respeito desse tema. Sim, e que né? há que se pensar para pelo menos haver uma qualificação mínima, não para encaixar em caixinhas, porque também tudo é muito mutável, né? Tudo vai se transformando com velocidade muito grande, mas de modo que haja uma certa clareza, pelo menos inicial, do que a gente precisa incorporar como bens digitais e qual proteção mínima a gente precisa garantir para eles, né? Exatamente. E é por isso que, assim, eu acho que a gente tem que colocar no nosso checklist lá dos nossos planejamentos sucessórios, o que a gente vai perguntar para o cliente, quais os documentos que nós vamos solicitar, esse item aí dos bens digitais. Uhum. Porque as pessoas têm bens digitais, elas não têm consciência que elas têm e que precisam dar um destino para isso, né? Tem aquele caso, que é um caso que ficou muito famoso, daquela pessoa que morreu afogada, tendo 11 milhões de dólares em criptomoedas e com ela, ao que tudo indica, faleceu, se perdeu esse valor porque a chave de acesso ninguém sabia, né? Então, vocês imaginam que isso pode impactar a legítima, a depender da quantidade de bens que a pessoa tem em criptoativos, se elas não têm, se ele é uma pessoa que aplica de forma individual e particular, sem a utilização de alguma corretora, alguma exchange, fica num caminho de insegurança muito grande. Então, eu sempre falo assim, quem tem criptoativo tem que ter um planejamento sucessório. Com certeza. É assim, é mandatório. Porque senão você acaba correndo um risco muito grande daquilo se perder, né? E não faz sentido. Por mais que o que atrai as pessoas nesse tipo de bem digital seja exatamente a questão da descentralização e etc., é necessário, exatamente por essa mesma razão, se pensar em formas de resguardar, né, essa situação. Porque, imagina, os herdeiros vão ficar sem aquele bem? Né? A própria pessoa vai ficar sem aquele bem? Como que isso poderia representar o sustento eventual de uma família? Sim. Então, assim, hoje, planejamento sucessório dos bens digitais, principalmente neste momento que a gente vive, é preciso que tenhamos essa consciência para que nós possamos ser um fator de popularização também desse assunto. Porque as pessoas têm sim bens digitais. Quem não tem uma conta hoje no Instagram, no Facebook, né? O WhatsApp, todo mundo tem essa rede social. Então, é necessário que as pessoas tenham essa consciência para que elas possam refletir sobre isso, refletir sobre qual destino elas querem dar para essas contas, né? E assim, para nós é um outro campo de trabalho que se abre no âmbito do planejamento sucessório. Então, precisamos nós também ficar atentos a respeito disso, nós profissionais do direito, ficar atentos a respeito disso, porque é bem importante, né? Às vezes a gente não dá importância, não, é só uma rede social, mas o que aquilo pode representar na vida do usuário, do titular daquela conta, né? E com aqueles que travam a comunicação com eles, que conversam, que batem papo, que às vezes revelam segredos, né? Então, assim, isso tudo precisa de um olhar diferenciado nosso, principalmente, porque eu acho que nós é que vamos esparramar isso para os nossos clientes. Sim, trazer essa consciência, né? Até porque com a inteligência artificial e com esse avanço das tecnologias, no futuro, todo mundo pode ter uma representação em algum lugar que a gente nem saiba, né? Seja o metaverso ou o que vier aí pela frente. E existem até programas em que eles vão estudando e mapeando como funciona a pessoa e depois que ela morre, programas de computador, você vai conversando e aí a voz dela tenta reproduzir o pensamento dela. Então, o cliente parar e pensar, eu quero que isso aconteça comigo? Eu quero que eu fui professor e aí eu falei, se a faculdade começa a utilizar um holograma meu, dando uma aula minha, trazendo teses que eu poderia realmente produzir se eu estivesse vivo. Então, assim, até qual é o limite disso? E talvez com o planejamento sucessório e com esse pensar também, porque o planejar é pensar antes de que algo aconteça, traga algum tipo de evolução, né, Ana? Com certeza. Eu acho que, assim, isso é fundamental, porque eu fico brincando que essa coisa da inteligência artificial chega num ponto que a gente não vai saber o que é real, o que não é. Sim. Né? É um novo conceito de realidade. Então, a gente precisa realmente ter uma certa consciência crítica a respeito desse tema. Exatamente. Até porque recente aí, né? A propaganda com a Elis Regina, que já teve aí... Foi interessante essa abordagem, né? Esse questionamento do CONAR para que a sociedade despertasse, falasse assim, poxa, realmente...
né, podem utilizar a minha imagem, a minha voz, para fazer algo que talvez eu não queira ou que eu queira, mas quero que entender como aquilo vai funcionar, como vai impactar, enfim. Que marca que pode utilizar, que marca não. Imagina se a pessoa é vegana e aí utiliza a imagem dela para fazer uma propaganda de produtos não veganos e contra o veganismo. Então, Exatamente. assim, como que Não, e funciona assim, isso? eu quero, né, cabe aos herdeiros tomar essa decisão, Sim, né, eu acho que essa é uma pergunta bem importante pra gente fica a pensar sobre reflexão ela. para vocês. Então, Isso aí. chegando ao fim? Isso, chegamos ao fim. Então, tá bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a atenção de vocês. Não se esqueçam, mais uma vez, de quê? Nos seguir nos nossos canais, de curtir, de compartilhar o podcast, de deixar as suas dúvidas, né, Ana? Exatamente. Para a gente é sempre um prazer e o diálogo faz mais sentido ainda, né? Assim, às vezes nós podemos aí pegar essas sugestões e transformar em novos episódios. Exatamente. Muito obrigada a atenção de vocês e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.